Porque tão importante quanto a circulação de energia é a circulação de sangue. Onde a energia vai, o sangue vai atrás e vice-versa. Tá. E no elemento terra? O elemento terra é o elemento constitucional nosso. Então, por exemplo, corresponderia ao eixo da roda. Tá? Então, os ossos, em grande parte, também está ligado ao elemento terra. Está ligado ao elemento água em primeiro lugar, mas também está ligado ao elemento terra. Tá. Mas tudo aquilo que se refere, por exemplo, se eu pegar a massa muscular, eu pegar a metade do músculo, a carne propriamente, ele está diretamente ligado ao elemento terra. A parte mais tendínea está diretamente ligada ao elemento madeira. Mas também todo o processo de digestão, transporte e transformação dos alimentos, assim como o pâncreas, o baço, são elemento terra. Uma pessoa obesa, em primeiro lugar, ela tem um desequilíbrio do elemento terra. E aí, se ela quiser equilibrar esse corpo e aí emagrecer do jeito certo, ela tem que equilibrar esse elemento terra. Em primeiro lugar, o equilíbrio terra e ver o que está desequilibrando o elemento terra. Sempre tem uma relação, os 5 movimentos, eles estão interrelacionados. Mas o que pode desequilibrar um elemento terra, por exemplo? Qual outro elemento que em excesso diminui o elemento terra e a gente tem essas consequências que você falou? Então, quando a gente considera o elemento terra, movimento terra, a gente está relacionando primeiramente também com a herança, né? O lado hereditário, porque é um lado constitucional. Então, também os pais, quando uma mulher está grávida, é fundamental ter um bom aporte constitucional, ou seja, comer a quantidade correta de vitaminas, minerais, etc., baseado dentro dos 5 movimentos. Então, por exemplo, o sabor doce, ele pode tonificar o elemento terra, mas o elemento anterior, que seria o elemento fogo, ele vai diretamente tonificar o elemento terra. Então, de repente, pode estar faltando o elemento fogo para chegar no equilíbrio do elemento terra. Você disse que no elemento terra tem o baço pâncreas, né? Isso. Quando a gente está em desequilíbrio com o baço pâncreas, a gente também acaba tendo uma vontade louca de comer açúcar, né? É verdade. Mas não é aquela vontadezinha, é aquela tara por açúcar mesmo. A gente é capaz de comer uma barra de chocolate desse tamanho e achar que não foi o suficiente. Passa mal, mas continua com a vontade. Esse é um sinal que a gente está com esse desequilíbrio, a gente precisa se alimentar ao invés do açúcar destes nutrientes aqui, do elemento terra? Então, o elemento terra, o sabor dele é o açúcar. Sabe o que acontece? A pessoa, quando está fraca do seu elemento terra, ela vai justamente procurar o elemento doce, que é o tonificante. Só que aí acaba comendo a mais e isso acaba prejudicando muito mais ainda o elemento terra. Desequilibra mais ainda. Desequilibra. Então, aonde que estaria o equilíbrio? O equilíbrio estaria no movimento anterior, que seria o elemento fogo, ou seja, ela comeu um pouco mais do amargo. Se eu pegar, que nem você mesma falou, o chocolate, o chocolate mais amargo possível, eu pegar apenas um quadradinho pequeno, ele teria sido equivalente a ter comido a barra inteira de chocolate. Porque ele vai me fortalecer muito mais o elemento terra, sem ter a necessidade de repor através do elemento doce. Porque eu tenho o amargo. Exatamente. Ele vai fortalecer o elemento terra. Que interessante, né? As maiores doenças que a gente vê nos dias de hoje, ansiedade, síndrome do pânico e outras doenças assim, outros transtornos, vamos chamar assim, elas conseguiriam ser tratadas, não digo substituindo o tratamento que a pessoa está fazendo, mas como um grande auxiliar, através dessa alimentação? Com certeza. É um grande sustentáculo, porque aqui a gente vai ter o lado constitucional, que trabalha com a nossa energia de base. Se a pessoa não tiver essa energia de base, o tratamento alopático, etc., ele ficaria muito maior, a pessoa tendendo a tomar doses sempre maiores e crônico, né? Somos pessoas completamente diferentes, indivíduos diferentes. Pode ser que para mim um determinado alimento de um elemento faça muito mal, enquanto o outro, meu corpo trabalhe melhor e consiga absorver todas as informações desse elemento? Com certeza. Pode acontecer. Então, essas propriedades que eu falei, né, dos sabores, das cores e das consistências, a gente deveria traçar em um gráfico tridimensional. E cada pessoa ele vai se encontrar num determinado ponto desse gráfico tridimensional, assim como cada substância nutritiva. Então, quer dizer, para mim pode ser que este elemento fogo, com o jiló eu consiga suprir justamente o que eu preciso nesse elemento. Quer dizer, eu me alimento mais com essa quantidade de alimentos que para mim o jiló funciona da forma positiva no elemento fogo. Já a ameixa pode ser que para o meu organismo não funcione muito bem. Exato. E aí eu vou sempre dar preferência
ao alimento que me faz bem. Exato. E aqui a gente passou alguns exemplos, mas a gente tem uma infinidade de alimentos, né? Todos os alimentos, eles se encaixam dentro dessa classificação. E as carnes, sejam brancas ou peixe ou carnes vermelhas, se encaixam onde aqui? Então, a carne vermelha, assim como a carne de ave, ela se encaixa mais no elemento fogo, porque são carnes mais tipo yang, né? Tá. O movimento fogo é o mais yang de todos. O mais yin de todos seriam dois, o elemento água e o terra. Eles são tipo yin. Os outros, eles são mais yang. O mais yang de todos é o elemento fogo. Então, a gente teria que, durante o dia, consumir carne vermelha, os alimentos fogo, mas à noite não, porque a gente precisa do yin, né? À noite a gente precisa do yin, poderia substituir, por exemplo, pelo peixe. Que é uma carne mais leve, né? Mais leve, mais yin. Justamente porque está ligado ao elemento água. Se a gente conseguisse ter um equilíbrio assim alimentar, ligado ao emocional, a gente sentiria os benefícios rapidamente no corpo, né? Claro. Você também é mestre em acupuntura. A acupuntura aliada a esses procedimentos todos, ela também pode estimular o corpo ainda mais rápido a se reequilibrar? Com certeza. São formas, né, de terapia complementares. A medicina chinesa, ela justamente abrange tudo isso, né, todos esses aspectos, em que eu associo a alimentação junto com os outros estímulos para poder mais rapidamente chegar no equilíbrio e assim um beneficiar o outro. E os chineses, eles têm, eu acho que algo espetacular, que eles trabalham com a prevenção. Dizem que os hospitais na China, se você chegar lá, tem uma pessoa com uma dor na unha. Mas ela vai ao médico para saber por que essa dor na unha está acontecendo. Quer dizer, isso aqui é um sintoma de que algo em algum lugar do meu corpo não está bom. E a gente espera detonar literalmente o órgão para a gente buscar ajuda no Brasil, né? No Ocidente. Infelizmente, né? É a gente reverter essa situação, né? Claro. Você comentou o quanto que a alimentação pode ser muito útil para esse equilíbrio. Nas crianças funciona assim como nos adultos ou não? Sim, a criança ela tem uma necessidade maior, inclusive, de se beneficiar pela alimentação. Justamente por quê? Porque ela está na fase de assimilar tudo aquilo que vem pela alimentação. A criança ela não tem assim as outras formas de equilíbrio dela, elas estão ainda incipientes, eles ainda estão em desenvolvimento. Um dos principais, pelo menos, pontos de equilíbrio da criança vem dos alimentos. Alguns médicos hoje em dia dizem que o número de crianças hiperativas é muito grande. De fato, você acha que as crianças, e alguns acreditam, que o consumo em excesso de açúcar estimula a criança a essa hiperatividade? Você acredita nisso? Sim. Juntamente com café, chocolate, outros estimulantes, também acabam levando a esse tipo de situação. Então, a busca aí, no caso, seria, por exemplo, fortalecendo o elemento amargo, novamente. O elemento amargo está diretamente ligado ao coração e a medicina chinesa considera que a morada do espírito está dentro do coração. O estado de espírito é o nosso estado de consciência, né? Para quem está hiperativo, eufórico, a palavra euforia vem de eu estar fora, né? E a pessoa fica, quanto mais ansiosa, mais agitada, ela está mais fora do seu centro. Ela busca esse equilíbrio justamente fortalecendo o elemento amargo. E aqui no elemento amargo a gente tem a rúcula e outros alimentos que também são importantes? O almeirão, a carqueja, todas as ervas em geral, elas têm uma tendência para serem amargas. Todas as ervas? As ervas em geral, elas têm uma propriedade amarga. Então, alecrim, orégano? Isso. Mesmo que a gente, ao provar, a gente não sinta esse sabor amargo, muitas vezes, tão evidente, né? Exato. Mas basta pegar os extratos e a gente sente rapidamente esse sabor mais amargo. Você falou nos florais. Os florais de Bach, eles também conseguem trazer energia desses elementos? Sim. A gente tem no Brasil os florais de Saint Germain, os florais de Minas, os florais da Mata Atlântica. São os florais mais a serem utilizados no nosso meio. Os de Bach, eles vêm da Inglaterra, eles vêm com uma outra propriedade energética. Mas o floral, né, as flores, eles estão diretamente ligados ao movimento fogo. E a gente... do elemento fogo, mas a gente tem nos outros elementos também ou não? Sim, tem um pouquinho mais do madeira e pode ter dos outros também, com certeza, elemento água, etc. Cada floral é, na realidade, uma congregação de propriedades mais que vão estimular, porque a flor é o elemento yang, então ele vai estimular diretamente o sistema nervoso.
Agora, é aquilo que eu falei, é o gráfico tridimensional. Não é porque é floral que ele vai estimular somente a parte de circulação, elemento fogo do nosso organismo. Não, assim como a homeopatia, ocorre o equilíbrio geral, né, do organismo. Tanto físico quanto emocional. Exatamente. Porque a gente é um corpo único, né, gente? Não dá pra gente separar o corpo físico e emocional. A gente está tudo dentro de uma coisa só. E sempre um elemento interfere no outro. Eu posso estar com o meu físico ótimo, que eu vou estar emocionalmente ótimo. Se eu estiver meio desequilibrado emocionalmente, o meu corpo também vai estar em desequilíbrio. Não tem jeito, né? Exato. Isso também depende, no nosso meio, até da profissão, né? Existem profissões que são muito sacrificantes, em que a pessoa se dedica muito tempo ao trabalho, ela tem uma tendência a se tornar hiperracional. E aí produz uma situação dessa. Quer dizer, não é a gente que está querendo que dissocie o corpo da mente, mas às vezes o trabalho é tão árduo e tão intenso que a pessoa se dedica, que ela acaba mesmo inconscientemente produzindo esse tipo de dissociação. E aí é que vale a pena fazer o reequilíbrio. Olha, a gente poderia ficar aqui anos falando sobre esse assunto, a gente já teria muito a ser dito, porque essa é uma ciência milenar. Se há milhares de anos os chineses já utilizam esses elementos e se beneficiam deles, a gente precisaria também de milhares de anos para a gente entender. Mas aos poucos a gente vai vendo o quanto que, de uma forma tão simples, porque daqui de complicado não teve nada, a gente consegue reequilibrar o corpo da gente e aí sim conseguir ter mais qualidade de vida, né? Com certeza. Vou passar para vocês o site do Clément Rajam, que é o www.criesaude.com. Olha que fácil, Crie Saúde, que é o que a gente precisa fazer.com. Lá você tem as informações todas e tem matérias também sobre esses assuntos? Tem? Que bom, eu espero você mais vezes, viu? Obrigada, conversei com o Clément Rajam, que é médico. Muito obrigado. Claro que ele tem ainda muito a mostrar pra gente e aos poucos a gente vai conhecendo o trabalho. Perfeito. Obrigada, viu? Sucesso pra você. Muito bom. Agora é a gente colocar em prática tudo isso, né? E viu só o quanto que a gente tem que buscar o equilíbrio. E o que é equilíbrio? A gente tem o corpo todo funcionando direito. Se você não tem a sua dentição completa, você não